tomar seu dinheiro. O cara some daqui. Nunca! Nunca! Agora eu vou até o fim. Acaba de acontecer uma explosão na indústria siderúrgica de Vitória, no Espírito Santo, que é referência em siderurgia no país. O acidente foi visto em vários quilômetros de distância por sua grande proporção. Há várias equipes de bombeiros e policiais no local. Estamos em busca de todas as informações sobre o ocorrido. Já se sabe que a indústria estava operando normalmente durante o dia, com todos os seus trabalhadores em sua estrutura. Vamos agora chamar a repórter Ana Carolina Custódio, que está no local, para mais informações. Ana Carolina, é com você. Boa tarde, João, Juliana e a todos que nos assistem. Estamos agora no local onde aconteceu o acidente. Segundo atualizações, não se tem a confirmação do que o causou, porém se sabe que há 20 pessoas feridas entre funcionários e privatizados da empresa, sendo que 5 dessas estão em estado grave. Indústrias siderúrgicas como esta constituem, sem dúvida, um dos setores básicos da economia brasileira e sua produção é um dos fatores mais importantes para os planos e a política de desenvolvimento nacional. Essa indústria ela é caracterizada pela presença de grandes empresas que operam as diversas fases do processo produtivo, desde a transformação de minério em ferro primário, ferro-gusa, até a produção de bobinas laminadas a quente, a frio ou galvanizadas, que é para aplicação em produtos da indústria automotiva, de bens de capital, naval, etc. Um exemplo de sua produção são os laminados longos, como o regalhão, que são muito utilizados nos segmentos de habitação e infraestrutura. Agora estamos com uma vítima do acidente, que teve apenas ferimentos leves. Boa tarde, Lucas. Você poderia nos contar a sua visão sobre o ocorrido? Boa tarde. Cara, é difícil falar. Tava todo mundo bem, tava todo mundo feliz. Eu mesmo estava trabalhando no beneficiamento do minério, quando de repente eu senti uma forte explosão e todo mundo foi arremessado para bem longe. E eu acho que a causa do acidente foram os alto-fornos. Entendi. Você poderia nos explicar como funciona esse processo siderúrgico do seu trabalho? As principais etapas são mineração, beneficiamento, redução, refino e laminação. A primeira, que é a mineração, consiste em extrair minério de ferro da crosta terrestre. Em seguida, esse minério vai passar por uma série de processos, como britagem, moagem, separação magnética, entre outros, em que o objetivo é reduzir a granulometria e aumentar o teor de ferro. Em seguida, os finos de minério passam por um processo chamado de aglomeração, comumente conhecido como peletização. E o que sobra do processo, que não é utilizado e não tem valor comercial, recebe o nome de ganga. Vem então a terceira etapa, que é a redução, que é a retirada de oxigênio por meio de reações de redução. Ela pode ser realizada em alto-fornos, originando ferro-gusa, ou via redução direta, originando ferro-esponja. Os alto-fornos têm como função separar o ferro, Fe, do seu óxido, Fe2O3. Essa separação é feita por meio de uma reação química que vai separar o metal do seu óxido e se processa com a utilização de um agente redutor, que para a siderurgia é o coque, proveniente do carvão mineral, que é utilizado devido à maior interação com o oxigênio. A quarta etapa é o refino, onde o ferro-gusa é levado para as aciarias pelo carro-torpedo. Nas aciarias é reduzido o teor de carbono e outras substâncias, outras impurezas no caso, e adicionado outros elementos químicos para dar certas propriedades para o aço. Por último vem a laminação, onde os lingotes são transformados em lâminas para que possam ser utilizados como insumo para outras atividades de transformação. Muito obrigada, Lucas. A qualquer momento, voltamos com novas informações. Voltamos para o estúdio. Obrigado, Ana Carolina. A indústria siderúrgica é de suma importância para a sociedade em diversos setores, se tornando um grande aliado, principalmente das áreas relacionadas às engenharias, indústrias de transformação e construções civis, pelo beneficiamento do minério de ferro. Além disso,
Ela é muito utilizada em indústrias de embalagens, eletrodomésticos, energia e transporte. Ela também possui grande participação no PIB e na geração de empregos. Segundo o Instituto Aço Brasil, a produção de aço bruto na indústria siderúrgica brasileira atingiu 30,2 milhões de toneladas em 2016, enquanto a produção de produtos siderúrgicos chegou a 37,5 milhões de toneladas. Em 2018, a produção de aço bruto no mundo foi de aproximadamente 1,8 bilhões de toneladas. A China é disparadamente o maior produtor, com 928 milhões de toneladas, sendo também o maior consumidor do produto. A Índia produziu 106 milhões de toneladas, o Japão 104 milhões e os Estados Unidos 86 milhões. O Brasil estava em nono no ranking mundial com 35,4 milhões de toneladas. No Brasil, a produção do minério de ferro, que é a matéria-prima do aço, foi de 410 milhões de toneladas em 2019. O Brasil é o segundo maior exportador global desse minério e ocupa a segunda posição no ranking de reservas. Debaixo do solo brasileiro há pelo menos 29 bilhões de toneladas. As maiores reservas atualmente estão nos estados de Minas Gerais e do Pará. Os maiores polos siderúrgicos são Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Algumas grandes siderúrgicas do país são ArcelorMittal, Usiminas, CSN, CSA, Gerdau, entre outras. Agora vamos com as cientistas Amanda Polito e Gabriele Nogarol para explicarem melhor a siderurgia e seus impactos químicos no meio ambiente. Boa tarde, João, Juliana e todos que nos assistem. Explicando um pouco sobre a siderurgia, a área da indústria em que houve a explosão, podemos dizer que ela é o conjunto de técnicas que o homem desenvolveu com o passar do tempo que permitiu extrair e manipular metais e gerar ligas metálicas. A siderurgia é o ramo da metalurgia que se dedica à transformação e tratamento de aços e ferros fundidos. O ferro demorou um pouco mais para começar a ser trabalhado, pois não se acha ferro bruto na natureza, e sim o minério. Já o aço é uma variante do ferro que tem em sua composição uma concentração menor de carbono. A concentração de carbono gera uma liga de ferro com uma maleabilidade e dureza maiores do que do ferro puro. A partir disso, podemos compreender seus impactos químicos no meio ambiente. A energia é utilizada para a produção siderúrgica, mais especificamente para a produção de ferro-gusa. Ela vem da queima de carvão vegetal, que é produzido muitas vezes a partir da extração ilegal da mata nativa. Poderia haver o uso de madeira plantada para esse fim, mas a monocultura está relacionada ao uso de agrotóxicos e à redução de biodiversidade, entre outros problemas ambientais. As siderúrgicas emitem CO2, dióxido de carbono, e CH4, metano, na atmosfera, contribuindo para agravar o efeito estufa. Óxidos de enxofre, SOx, e óxidos de nitrogênio, NOx, esses também são emitidos. Esses reagem com a umidade presente no ar e constituem assim a chamada chuva ácida. O uso de filtros adequados e a solução mais adequada para minimizar esse efeito. As siderúrgicas, no processo de fabricação do aço, emitem efluentes líquidos altamente poluentes em corpos d'água próximos à unidade fabril. Esses efluentes contêm hidrocarbonetos, cobre, níquel, amônia e outros elementos químicos altamente nocivos aos ecossistemas locais. Para mitigar esse problema, os efluentes devem passar por estações de tratamento antes de serem descartados. Agora vamos citar algumas curiosidades sobre a indústria siderúrgica. Você sabia que o aço, produto da indústria siderúrgica, é totalmente reciclável? Sim, essa liga química é altamente resistente. Além disso, ela tem vida útil longa e é totalmente reciclável, como eu disse. Embalagem de aço se degrada em apenas 5 anos. Isso acontece por conta da sua oxidação. Para equipamentos e produtos confeccionados com aço, volta ao seu estado inicial de óxido de ferro, voltando assim à forma da matéria-prima que lhes deu origem. Você sabia que a indústria siderúrgica básica e rudimentar começou a ser utilizada no Antigo Egito, aproximadamente 900 anos antes de Cristo? Pois é, segundo dados históricos, generais e soldados aprenderam a utilizar a liga de aço para desenvolver facas e espadas. Misturavam assim outros elementos químicos. O aço foi bastante utilizado naquela época. De maneira bastante rudimentar, os egípcios começaram a manipular liga de aço, dando origem a objetos e soluções que depois seriam aprimorados. Você sabia que o aço também é utilizado para medir os índices de crescimento econômico? Sim,
Muitos índices de crescimento e desenvolvimento econômico se baseiam na produção de aço. Isso acontece porque a fabricação desse elemento avalia a infraestrutura e a economia de um país. Dessa forma, os resultados da siderurgia equivalem a um termômetro para diversos setores, devido às exportações, consideradas um índice na classificação econômica mundial. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, doutora Amanda e doutora Gabriele. Agora, vamos com mais atualizações com a repórter Ana Carolina no local do acidente. Ana Carolina? De acordo com novas informações, as vítimas passam bem. 15 delas permanecem no hospital por terem sofrido mais queimaduras. As 5 que estavam em estado grave permanecem em observação. Os bombeiros confirmaram que o silo de armazenagem, que contém a poeira de carvão, teve um superaquecimento, gerando uma explosão que rapidamente se propagou para outras áreas da empresa. De acordo com os militares que atuaram na ocorrência, para possivelmente evitar a explosão, o procedimento correto previa que fosse aberto um mecanismo que funciona como uma válvula de alívio, o que não foi feito pelos funcionários. Esse foi o Plantão da Globo. Obrigada.